Desistência. Enquanto não apresentada a contestação do réu, né, o autor poderá unilateralmente desistir da ação. A partir de tal momento, ou seja, depois da contestação do réu, o autor somente poderá desistir da ação se contar com a concordância daquele, né? Essa é a regra geral. O artigo 3º da Lei 9.469, de 10 de julho de 97, autoriza a Fazenda Pública a concordar com a desistência, né, depois da citação, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação. Em razão de tal dispositivo, a Fazenda Pública, na condição de ré, somente deve concordar com a desistência caso o autor a transmude em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. CPC, artigo 487, inciso 3º, a linha A. Então, no caso ali de desistência, depois da citação da Fazenda, né, a Fazenda vai concordar caso o autor renuncie ao seu direito. Essa lei é só para Justiça comum. Só para Fazenda Nacional ou não? É estadual também, né? Porque não é estadual e municipal, né? Porque não pode ter um tratamento diferenciado, né, entre as fazendas, né? Até, não sei se você acompanhou a questão não sei se você já ouviu falar também, a questão da inversão da apresentação dos cálculos e documentos em cumprimento de sentença e execução, né? Em 2020, 2021, a União estava sendo condenada, né? Condenada não, estava sendo imposto a ela a apresentação de cálculos e a documentação probatória do valor em que ela própria foi condenada, né? Isso aí a gente sabe que é do autor, né? É uma obrigação do autor, e a União falou, não, vou entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Para rever isso aí. O STF, ele julgou que, se tratando de juizado especial federal, né, há essa possibilidade da inversão. Por quê? Porque o procedimento do juizado especial ele é mais célere, né? Ele tem que ser mais eficiente e tal, e a União tem mais condições de, num processo ali contra o servidor público, de apresentar os cálculos, né, de uma forma mais exata, com exatidão. E aí, depois, esses cálculos apresentados iriam para a manifestação do autor, para só depois a homologação do juiz, né? Inserir um cumprimento de sentença sem apresentar cálculo. Esse é um requisito do cumprimento de sentença. Mas é requisição inversa, né? É requisição inversa, é inversa. Então, eu desconsidero o requisito de apresentar o cálculo que tem lá no 5. Sim. É a apresentação inversa do cálculo. Aí eu faço um requerimento para intimar a União para apresentar o cálculo. Não. O próprio juiz, do Juizado Especial Federal. Aí eu posso ignorar... Ele transitou em julgado, né? A parte entra com cumprimento de sentença. Se ela não apresenta os cálculos, a União ela pode ser demandada, né, a apresentar esses cálculos, ser obrigada a apresentar esses cálculos. E aí, o que aconteceu? Justiça estadual, né, e justiça comum, né, estados e municípios, também houve um entendimento de que isso pode ser, né, se tratando de juizado da Fazenda Pública, isso pode ser aplicável no âmbito do juizado da Fazenda Pública, essa inversão, porque não pode haver um tratamento diferenciado entre os entes, né, se tratando disso. Mas no procedimento ordinário prevalece a regra, né, de que o autor ele é compelido a apresentar, né? Só que aí tem uma outra questão. O autor, né, é desconfiado, entre aspas, dos cálculos da Fazenda Pública. Se ele requerer a nomeação de perito, aí, exatamente. São duas sentenças do Horácio que a gente está falando de todas as sentenças. Nós temos as votações que decidi agora, a juíza condena a parte do pagamento de custos processuais e despesas honorários educativos no montante de 10% sobre autorizada a causa, na forma do artigo 85 e tal. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tal verbo nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, tendo em vista que a parte
Trabalhista, trabalhista. Mas é nossa na Justiça Estadual, porque... A justiça comum, sim, sim. O comum é, né, a exigibilidade Trabalhista faz a mesma coisa, só que ficar suspensa. diferente da CLT, mas é CLT, exatamente. E dá um trabalho danado, eu acho que... Sim, sim. Não, é você comprovar agora os honorários. Não, você perde. Não, mas para contestar é estranho, que hora extra, motorista da ambulância, é estranho, porque é o mesmo juiz, tem uns que ganharam e duas não deu para saber. Deve Exatamente. ter um escrevente com cada modelo. Sim, não, a insegurança jurídica é difícil. O nosso trabalho é difícil, né? Como do advogado público, advogado privado, dependendo da justiça, né? E aí tem o artigo referente às custas, emolumentos, despesas em sentido estrito. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria serão pagos ao final pelo vencido. As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública, né? Aí não vai ter a despesa, né, em tese, para o ente público. Ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquela entidade que requerer a prova. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguintes ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Então, tem uma prerrogativa aqui também de marcar na conta, né, o valor da perícia. As treintes ou outras multas, né, fazendo... Vamos lá, vamos complementar. Tem uma questão do Ministério da Justiça, né, que a gente tem que pagar. Sim, sim. Aqui fala custo. Agora tem que pagar. Sim, sim. Lá fala de A justiça seria custos. seria diligência, né, ali o... Citação por carta, tem que pagar. Sim, sim. Tem que adiantar, né, a recolher. As treintes e outras multas. Você falou também, né, ele falou, a questão, não há nada que impeça que a Fazenda Pública, não há uma prerrogativa que ela possa se eximir do pagamento de multas, né? Tal condenação deve ser submeter-se à sistemática do precatório, né? Quando, independente da natureza do crédito, as condenações impostas contra a Fazenda Pública se submetam ao precatório, né? Salvo se tratar de pequeno valor. O pequeno valor, por norma do ente público, né, que vai ser estabelecido. Lá está quanto? O pequeno valor, mais ou menos? Em Nova Granada está o teto do FGTS. Do regime geral, a maioria dos municípios acabam 7 mil e pouco. Nessa parte de multas, depois, quando a gente for falar do TCE, tem alguma coisa abordada sobre isso ou não? Do Tribunal de Contas, a questão das multas, acho que a gente vai... A multa geralmente é aplicada por descumprimento de Sim, sim, sim. Mas o TCE, ele é competente, já tem esse entendimento para a aplicação dessa sanção. Não, Né? não é nem a sanção, eu digo pela responsabilização pela falta do agente. Porque geralmente uma multa ela é imposta, ela acaba... A multa aqui, na verdade, ela é mais, ela é uma sanção também, né? Mas também tem a questão da multa de mora, principalmente, né, de demora para não quitação ou para não atendimento daquela ordem judicial, né? Aí, no âmbito do Tribunal de Contas... Porque seria um gasto que o município não teria se o agente não tivesse demorado para cumprir. Sim, sim. Aí teria a questão do município de ser pessoal para o agente, né? Daí não seria para o município. Isso. Não, seria... Mas o TCE implica com esse tipo de coisa? Não sei, eu sempre pensei nisso, mas nunca... Você fala... Pessoal, o município, sei lá, pagou 100 mil de multa. Sim, É um gasto que o município não teria. sim. Não teria se não tivesse ou retardada... Não, mas aí eu acho que no âmbito do Tribunal de Contas seria, por exemplo, o que nós já pagamos de multa ali, né? Por não obedecer algum cronograma estabelecido pelo Tribunal de Contas, de prestação de contas. Nós já recebemos dessa natureza, né? Também já vi agente público... direto para o gestor, né? Direto. Então, foi para o órgão. Do Paraná, direto para o
Foi para o órgão. Manda para quem é do fundo de previdência, manda para RH, manda para o Sim. Você tem que fazer o regressivo, né? Mas daí vai depender do município, né? Porque o interessado ali de se fazer o regressivo, né, é o próprio município, né? E às vezes ali a gente vê o pessoal do departamento financeiro, né? Um recolhimento intempestivo de um dia gera uma multa ali, né? E a Câmara acabou já recolhendo, né? E o gestor, o Tribunal de Contas não foi em cima, na verdade, né? Mas se ele for em cima, ele acaba cobrando, né? Isso do gestor. Prestar contas dessa multa que você pagou. Sim, sim. Aí você vai justificar que foi uma multa pela falta de cumprimento de ordem judicial. Sim, sim. É um gasto que não É um gasto extraordinário, né? Um gasto fora do. deveria existir. Exatamente, por um descumprimento. Quem é responsável por esse gasto que não deveria existir? Aí eu imagino que deveria ocorrer ali, né? Porque a gente não pode também ir em cima com a faca no pescoço do gestor, porque às vezes foi o servidor, né? Foi o diretor de finanças, foi quem estava ali, né? Lógico que a responsabilidade é do ordenador de despesas, né? No mais das vezes, mas há casos de delegação, né? De responsabilidades ali que o presidente da Câmara, o prefeito municipal, ele nem sabe que é cumprido, né? É que eu imaginei que o TCE cobrasse pelo menos uma explicação do porquê. Uma justificativa. Não, o que eu já vi, o ideal é isso, mas o que eu já vi é a questão da aplicação, né? Que eu presenciei, eu posso falar, né? Só da aplicação de multa para o órgão, né? Em 2023, que teve um evento, deixou lá com uns terrenos lá, lixo, coisa nada, veio meio ambiente, carcaram, Sim. voltaram, passou um tempo, não fizeram, manteram se no reciclado. Outro incidente, foi para 400 mil. Nossa. Aí fizeram um recurso, não sei quem contrataram, lá não passou pelo jurídico. Daí tomaram na cabeça, de repente veio para pagar, chegaram lá na sala, acharam negativo. Quem fez isso? Nós tínhamos que dar. Então leva lá para ele. Sim. Eu não vou fazer coisa comentada que os outros fizeram mal feito. Sim, sim, com certeza. Não sei, o problema é de vocês. Não. O coordenador devolvi para o secretário. Quando você me informar o prazo, quem fez, como é que foi, não traga mais. Esclarecer a questão, né? O prefeito foi e pagou a multa. O município pagou 200 pau. E para mim, não é nada. Porque Sim. foi falta de. De diligência ali, né? De. Com quem, né? Para ressarcir O município pagou 200 conto dele. Então. E tudo bem. Mas assim, por exemplo, em fraude de licitação, né? O pessoal está, assim, Tribunal de Contas, está indo agente de contratações, está indo controlador interno, então assim, o Tribunal de Contas ele está meio que dosando a responsabilidade e aplicando sanções, né, multas, tal, ressarcimento e assim, mas eu particularmente o que eu presenciei foi o órgão mesmo sendo como um todo, né? Mas não houve, mas até você falando é uma questão assim até de gestão ali, né? De se apurar todo fato tem que ser apurado, né? Uma sindicância, vamos abrir uma sindicância, tal, ou se O TCE devia cobrar pelo menos os autos da sindicância. exatamente da responsabilização. Uma farmacêutica concurso e tem um concurso aberto, mas não tem vaga. Não existia vaga. Você vai ter que criar por meio da vaga. Chamaram a moça veio, assumiu e tudo aí. Não tinha vaga por lei criada? Aí fizeram o que? Olha, eles mandaram uma lei para a Câmara corrigir uma coisa. Tinha que rever o ato. Sim, de nomeação. De nomeação. Não, tem umas aberrações assim que muda o endereço, né? Ele chamou um cara no concurso e o cara veio do Paraguai, cara, foi no Paraguai. Aham. O cara veio para assumir, gastou tudo. Aí, Sim. de repente, um cara ligou lá, viu? Mas agora estava na fase de chamar o afro, só o afro é a minha vez. Aí ele, puta que pariu, não viu. Sim. Aí ele teve que avisar o lá, não vai lá chamar você. Eu falei, nossa, cara, tô louco. Nossa Senhora. Aí eu fui lá falar com o prefeito pagou a passagem dele, o hotel, que gastou no tipo Aham. dimensional, tudo. Sim. Pagou o cara, tudo. Nossa. Meu Deus.
Não, são situações que no dia a dia a gente vai vendo assim, né? O Tribunal de Contas lá do Estado de São Paulo, eu vejo que ele ainda não é tão rígido quanto o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né? É um dos mais chatos, um dos mais... Exatamente, né? Os escritórios, os grandes bancos fazem muito bom. Sim, sim, ainda tem aquela questão do... Demoram a mudar, Sim, sim, sim. De serem mais técnicos, na verdade, né? porque as maiores bancas de escritórios, querendo ou não, estão em São Paulo, no Brasil. Sim, sim. Então eles fazem muito lobby lá com os conselheiros, né? Estão ali junto, Trabalham ali com no... municípios e tudo mais. Não, Acaba demorando mais não tem como fugir disso, né? E, assim, o que se está, o que eu estou vendo, né, a questão da transparência dos órgãos, isso está sendo bem cobrado lá, né? Também, no Paraná, já também com o índice de transparência pública lá, tal, aquele ranking, né? O pessoal está correndo atrás aí para corrigir, né? Ver ali o que está faltando, né? Nos portais de transparência. Mas ainda na questão... teve um caso, né, que a unidade regional de Marília, que a gente é submetido lá, que eu vi muita eficiência no acompanhamento de um contrato específico lá, que nós tínhamos de vigilância, né? Então, acho que a agente de fiscalização, ela chegava ali sem avisar, né, via, falava, não, cadê a folha de ponto de vocês? Sabe? Chegava ali no susto, né? E aí, na época, a Câmara não estava tão redondinha assim, né? Aí o terceirizado lá acabava falando assim, não, isso aí a gente assina tudo uma vez no mês. Aí eu falei, meu Deus, não é fácil, viu? Mas é isso aí. Honorários advocatícios, né, que a gente também vai falar amanhã um pouco mais, mas o parágrafo 19 do artigo 85 do CPC dispõe que os advogados públicos terão honorários de sucumbência nos termos da lei. Não sei se o município de vocês tem lei lá especificando a questão do recebimento dos honorários de sucumbência, ou fixou lá, vocês vão lá e já se habilitam e recebem. Não tem? Então, teria que ter essa lei, porque... Tem a conta, tudo. tem um fundo, né? Tem a conta específica. Isso. Porque, assim, na verdade, o que a lei fala é que tem que entrar esse valor para o município, né? E aí depois, né, tem um sistema... Isso, um sistema de rateio, né? Não sei se... aí tem até a questão do limitador lá do teto constitucional, né? Tem um amigo meu que até era da Câmara... Sim. Tem um amigo meu que ele era da Câmara... O salário é o teto do Estado, Do deputado, e o vencimento total com os honorários é o teto do STF. do STF, né? Mas o salário fixo não é o do prefeito, É o do 92, estadual. Isso. É o salário estadual? Mas isso o procurador e o advogado, concursado como advogado. Aí, então, o que não é concursado, eu já entendo que seria não é concursado é o prefeito. o teto do prefeito, exatamente, comissionado. Você sabe o que não é procurador, mas tem um nome advogado, mas é concursado também, é a mesma coisa. Ah, não, aí procurador, mesmo sistemático, exatamente. O Londrina, não sei se vocês já viram lá o caso de Londrina, né? Que até essa questão lá, né? Nos termos da lei, né? Aqui até fala, a lei regulamentadora não poderá suprimir a titularidade ou direito à percepção de honorários de sucumbência dos advogados públicos. Londrina, os procuradores, eles acabaram renunciando lá no passado aos honorários de sucumbência em troca de uma verba mensal, né? Acho que era mais vantajoso e tal. E aí o município continuou, né? Tem o fundo recebendo. Hoje eles têm um fundo milionário lá, né? Só de sucumbência. E aí acho que sim, tem o valor do subsídio deles e acho que eles ganham lá R$4.000, R$5.000 a mais para
para suprir a sucumbência. E aí eles estão discutindo, me parece que eles já ganharam, estão só esperando para receber, né, esse valor lá que está no fundo. Né? Em Rio Preto, eles fizeram uma associação para poder gerir os honorários, aí depois veio decisões nesse sentido de que a verba é uma verba pública, mas de direito dos procuradores. Dos procuradores. Aí eles, a justiça lá decidiu que a associação não poderia receber. Sim. Chega a entrar no erário. E aí depois a redistribuição, né? Em Ourinhos também ficou represado, né, um tempo, porque a procuradoria lá do município é de 2015, né? E aí eles acabaram recebendo o teto e tal. E aí na lei que dispõe sobre os honorários, eles falam que esse fundo, ao final do exercício, ele é rateado, a sobra, né? E aí eu lembro que, como estava represado, teve um ano lá que a sobra deles foi 200 mil, tipo, o rateio de cada um no final do ano, sabe? Agora, São Paulo já não acontece isso, né? Eu até estava falando, teve um colega nosso lá, que ele era técnico legislativo, se formou em Direito e tal, e passou no último concurso de procurador do município de São Paulo. Ele entrou lá e aí ele falou, primeiro mês lá, a gente tem um subsídio, acho que R$10 mil, mas todo mundo é teto, né? Não tem essa. 42 hoje, acho que está o teto lá. E sobra dinheiro. Sobra. Por isso que sabe aquela notícia que eles compraram iPhone? Sim. Esse dinheiro sobra. Sim. E aí lá, a última vez que eu conversei com eles foi mês passado, o fundo lá tem 1,7 bilhões de reais, e esse fundo eles usam para que todos os procuradores ativos e os inativos atinjam o teto. Então tem uma lei. E ainda sobra, mas assim, não tem esse rateio de final do ano, né? Então, aí eles usam para... aparelhamento da própria procuradoria. Exatamente, Compra carro, sim. Lá na de Ourinhos, eles fixaram, né, que a Procuradoria do município, uma percentual é utilizado para curso de capacitação, aparelhamento também da Procuradoria. Sim. Mas daí fica também ali para o local, né, para o interesse local, né, porque colocou na lei.